Esta conferência será gravada agora. E fique à vontade em iniciar. Beleza, Júlia, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. É com muita honra que eu recebi esse convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês agora à tarde. Eu acho muito legal essa iniciativa de grupo de estudo, né? Nós montamos o nosso grupo de estudos aqui na nossa instituição em 2006 por 2 alunos, e com isso a gente conseguiu montar o nosso setor de animais silvestres. Isso alavancou muito curso prático a gente fazia também. E hoje a gente chega aí ao nosso 7º ano. Nós montamos um programa de aprimoramento profissional, né? Ou seja, é uma residência em clínica médica e cirúrgica de animais silvestres. E atualmente, em novembro do ano passado, a gente assinou um convênio com o Zoológico de São José do Rio Preto. Então, hoje os alunos atendem esses animais vindos da Polícia Ambiental e também os animais que são do plantel do zoológico, tá? O nosso setor fechou no ano passado por um problema da crise econômica que está atingindo o Brasil inteiro aí, e aí a gente transferiu as nossas atividades todas lá para o zoológico, né? Um convênio muito bacana, que os alunos gostam muito. Os nossos estagiários passam todos por 7 setores da nossa instituição e passam pelo estágio no zoológico também, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, tá? E aí vocês decidem, tá, ô Júlia? Se vocês querem fazer a pergunta durante, o que eu acho muito bacana, tá? Para às vezes não perder muito tempo, mas se você achar que a palestra está demorando demais, a gente faz tudo no final, tá bom? A senhora tem o chatzinho aí do lado, né? Que consegue ver? Sim, consigo. Então, ao decorrer, se tiver alguma dúvida que você quiser responder, logo pode responder, então. Beleza. Bom, a gente vai começar a falar de mamíferos, depois a gente fala das aves especificamente, depois eu retorno aos mamíferos, algumas coisas mais pontuais de maior detalhe, né? Bom, essa vida intrauterina, né, é uma vida muito confortável para o neonato, né? O feto, na verdade. Porque ele tem tudo para ele, né? Ele tem a placenta, que faz o suprimento de oxigênio, o alimento, resolve o problema de todas as excretas, faz a termorregulação. Quando ele nasce, ele tem que driblar todas essas intempéries da natureza para poder aumentar a sobrevida, né? Então, ele tem que lidar com essas adversidades do meio, que muitas vezes, para ele, é muito difícil, né? Então, na época de inverno, é muito complicado. A gente trabalha com animais do cerrado aqui, né? Principalmente tamanduá-bandeira, que é o mamífero que a gente mais recebe atropelado aqui na nossa região. E esses animais, eles têm uma temperatura corporal baixa, então eles sofrem muito com o frio, né? São animais de transição de cerrado, né? Então, daqui do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? A gente encontra bastante esse animal. Então, nessa época do ano, a gente sofre muito com eles. Eles têm muita hipotermia, os filhotes, e é muito comum a gente receber os filhotes órfãos aí, né? As mães morrem no atropelamento quando sobrevive o filhote, né? Vou mostrar para vocês várias fotos aí, uma bem recente da semana passada. Eles têm que lidar com todos esses problemas em decorrência ao ambiente onde ele está, né? Ele também tem que produzir anticorpos. Os seus reflexos, para um animal de vida livre, tem que estar todos perfeitos. Imagina uma girafa quando nasce, né? Em algumas horas depois, ela já acompanha a mãe, então ela tem que se locomover bem, ela tem que ter os reflexos todos atentos para evitar ser uma presa muito fácil, apesar que os filhotes são todos presas fáceis, mas tem que minimizar esse período iminente de morte, né? Então, o que a gente pode fazer com o filhote órfão, né? Minimizar ou corrigir problemas para aumentar a sobrevida dos animais. Isso também acontece em cativeiro, zoológico, né? Em criatórios também, onde a gente tem muitas vezes uma mãe que não tem muita experiência, não sabe cuidar do seu filhote, a gente tem que interferir, a equipe de biólogos, a equipe de médico veterinário, para que esse filhote sobreviva, né? O sistema respiratório, antes do nascimento, ele não é funcional, tá? Porque a placenta faz toda essa troca gasosa, né?
Então, quando rompe a placenta, né, existe, durante o parto, existe a compressão do tórax e expulsa esses líquidos que está dentro do trato respiratório, que até então não era funcional. E isso é um esforço muito grande, isso tem um gasto de energia muito grande. Então, por exemplo, a cada inspiração, o ar permanece dentro dos alvéolos, isso a mais ou menos 40% do volume total, tá? E ainda tem um líquido, mas uma quantidade muito menor, para manter a tensão superficial dos alvéolos e evitar o colabamento, evitar que esse animal não consiga mais respirar. O sistema circulatório, né? Então, todo o sangue ali passa pela placenta, supre oxigênio, supre alimento, né? E no nascimento, esse fluxo pulmonar vai aumentar. Só que essa capacidade do sistema circulatório é limitada para compensar o estresse, tá? As aves e mamíferos, né? No caso, está falando dos mamíferos aqui, são homeotérmicos, ou seja, o que é isso? O animal faz a termogênese, consegue produzir o próprio calor, e a termodispersão quando ele tiver com a temperatura corporal muito aumentada, tá? A gente tem casos aí, os répteis, né? Os répteis eles não conseguem fazer isso, tá? Eles dependem da temperatura ambiente para fazer termorregulação. Uma outra coisa também, o tremor. O tremor é muito ruim. Por quê? Né? É uma manifestação de frio. E por que é muito ruim? Porque queima energia. Então, algumas espécies não são capazes de tremer. Então, se você não aferir a temperatura, você não sabe se o animal está ou não está com frio. Tá? Isso engana muita gente. Né? Os leigos acham que colocar a mão no focinho do cão, por exemplo, já resolve para a gente saber a temperatura corporal dele. Né? Isso a gente sabe que não. Tá? Para os animais silvestres também não. Né? Então, a primeira hora de vida, existe a oxidação da gordura marrom, que é o estoque de triglicerídeo, e a produção de energia na forma de ATP. Só que existe uma proteína, né, chamada de UCP1, que incapacita as mitocôndrias a produção de ATP. Então, toda a energia é dissipada na forma de calor, o que é muito ruim para ele, né? E a quantidade de gordura marrom é variável entre as espécies. Tem espécies que têm mais, tem espécies que têm menos. O consumo de toda a gordura marrom, né, aumenta o oxigênio e aumenta a glicose também. Então, predispõe o animal a um estresse térmico danado, né? Levando a quadros de hipoglicemia, desconforto respiratório e quadros de acidose. O trato digestório. Então, ele recebia lá da placenta tudo bonito, né? Glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, ácidos graxos. E a ingestão de líquido amniótico, né? Que contém água, debris celular, proteína e pelo, vai se acumulando lá no intestino grosso. Isso estimula o sistema digestório, né? Nos primeiros dias de vida, aquelas fezes de uma coloração muito estranha, né? Que é chamado de mecônio, tá? Todos os mamíferos, né? Em relação ainda ao trato digestório, os marsupiais e menos envolvidos e ouriços, eles já podem ingerir vegetais nas primeiras horas de vida junto com o leite, né? Então, eles necessitam de alimentos calóricos, com proteína de alta qualidade e alta digestibilidade. Em relação ao sistema imune, rapidamente, né? Existe a passagem de anticorpos naquelas placentas, né, hemocorial, onde o contato do sangue da mãe e do feto existe, né? São exemplos aí, os primatas, os roedores. E os tipos de placenta epitélio corial, que são, por exemplo, o suíde e o equide, então não existe a passagem. Então, caso o animal, a fêmea venha a óbito, o animal tenha nascido, ele não consiga ingerir o colostro, não é tão ruim assim. É prejudicial, mas não tanto quanto para animais, para as espécies que têm placenta epitélio corial. Tá? O colostro é importante, caso não consiga no zoológico ou na instituição, deve fazer um banco de colostro, que não é fácil, tá? Ordenhar tamanduá-bandeira é muito complicado. E as quantidades de leite que a gente consegue são muito pequenas, tá? O timo, ele é o órgão linfóide dos animais jovens, né? E ele vai evoluindo com a queda dos dentes decíduos. O sistema renal ele não é funcional no feto, então, ou seja, ele não tem capacidade de concentrar urina. Então, por isso que muitas vezes a urina dos mamíferos, dos filhotes, ela não tem cheiro, né?
ela é um líquido muito amarelinho, muito clarinho, tá? Porque eles não têm capacidade de concentrar urina. Então, imagina, né? Ele não tem capacidade de concentrar urina, ele vai excretar um líquido muito diluído, pode predispor a quadros de desidratação e diminuição da pressão arterial. O que a gente tem que fazer? O sucesso da criação de um filhote, sendo um zoológico, sendo um centro de triagem, né? É pesar o animal diariamente. Eu opto pela pesagem no mesmo horário, tá? Antes da primeira mamada do dia, eu opto pela pesagem e anoto numa planilha. Faço a desinfecção da mamadeira, tá? no mínimo, umas 2 vezes por dia. E uso luva, porque a gente não sabe o que a gente vai passar para esse animal, quais são os micro-organismos patogênicos. Nós não descobrimos todas as doenças que esses animais têm ainda, né? Então, a gente tem que usar luva para minimizar essa transmissão de doenças nossas para o nosso paciente. Então, aqui, a pesagem é de suma importância, seja ele um tamanduá-bandeira, seja do primata, seja um cachorro do mato, uma raposinha do campo, pesagem diária, né? E aqui o exemplo de uma ficha muito simples, né? Onde tem o nome da espécie, nome do animal, ou o número da identificação desse animal, o sexo e o peso desse animal. O dia, né? O horário que vai ser feita essa alimentação e o peso do animal. A composição e a quantidade do leite, ou a dieta, que muitas vezes o animal, como por exemplo os felídeos, que já estão comendo carne, ainda com leite, a gente anota aqui a composição da dieta e a quantidade de leite que foi oferecido. Observações, olha, o animal não defecou, o animal defecou e urinou, né? E a assinatura logo na... E a assinatura de quem fez a administração da mamadeira ou quem forneceu a alimentação. É importante a gente saber isso. Uma outra coisa que as mães fazem, né? Os animais fazem, os mamíferos, é lamber o filhote após a alimentação, né? Então a gente também tem que simular isso, né? Pegar uma gaze umedecida com água morna, passar na região ventral e na região perineal. Então ele vai urinar toda vez que fornecer mamadeira para ele, tá? Toda vez, não pode esquecer. E outra coisa também que eles ficam muito tranquilos, que são com os bichinhos de pelúcia, né? Que são as mães substitutas. Eles se apegam bastante nesses bichinhos, isso funciona como uma mãezinha mesmo, e eles ficam bem tranquilos ali com o passar dos meses, né? Agora nós vamos falar um pouco das aves. Eu vou falar de uma estrutura, gente, de criatório, tá? Isso aqui é um criatório, vou mostrar algumas fotos de... É um criatório de cacatua, tem na região de Sorocaba, um criatório muito bonito, né? Vocês vão ver que bacana que é. Eles têm vários ambientes, né? Todos climatizados, a ventilação de 28 graus Celsius, umidade relativa do ar de 50%. Eles têm pedilúvio, para evitar entrada de contaminantes do meio exterior. Utiliza também propé, né? Ou propé, e adota medidas de biosseguridade muito severas, né? Então, o primeiro ambiente que nós vamos falar é o incubatório, tá? Onde o animal permanece de 8 a 12 horas dentro de uma eclosora ou de uma chocadeira. Isso até a secagem das penugens, que dá mais ou menos de 8 a 12 horas, tá? A maternidade, aí os animais já saem dessa eclosora ou de uma chocadeira, é levado dentro de uma UTA. O que é UTA? Unidade de Tratamento de Aves. Na verdade, é um local onde tem temperatura e umidade controlada, onde esses animais vão ser mantidos ali por um tempo. É um conforto danado, né? É muito legal. Existem várias marcas no mercado brasileiro, tá? Elas não estão muito fora para a gente comprar na nossa clínica, e são de suma importância para quem vai lidar com filhotes ou com animais doentes, né? Dentro dessa estrutura, vocês vão ver aí que a gente pode colocar vários animais, né? Se eles forem neonato, né? Colocarem vários animais ao mesmo tempo dentro de potinho individual, e o substrato a gente pode colocar ou toalha de pano, que eu não acho tão legal, mas o papel descartável, tá? Para recém-nascido é a melhor coisa.
dentro ou fora, né? Tem que ter um termohigrômetro que vai verificar a temperatura e a umidade relativa do ar dentro dessa UTA, e esse animal vai ser mantido dentro da UTA até o desenvolvimento da plumagem, tá? O piso é de um plástico gradeado, tá? Tem gente que coloca serragem, tem gente que coloca cepilho. Eu não acho legal porque esses animais podem ingerir ou podem inalar esporos de fungo, né? Ou até poeira que vai estar nesse substrato, o que não é muito interessante. Então, isso aqui é essa estrutura desse criatório maravilhoso, tudo branco, né? Haja visto o alto valor que esses animais têm nesses criatórios, né, comerciais, tá? Tudo branco. Aqui uma balança, a responsável alimentando esses animais, aqui o TA, né? Todos os animais são mantidos individualmente em caixas, e o substrato que eles colocam aqui, que os animais já estão emplumados, é papel A4 cortado, né? Aqui é uma UTA, tá? Isso aqui é um plástico gradeado. E aqui um potinho com aquele papel absorvente de cozinha mesmo, né? Esses animais são colocados aí dentro, tá? E permanecem aí até o desenvolvimento da plumagem, ó. Aqui eles já estão maiores, tá? Isso é uma criação de lores, tá? Quais são os utensílios que a gente utiliza para alimentar os animais? O veterinário de animal silvestre só tem que usar sonda rígida, tá? Mas eu duvido que quando toda criança já pegou algum passarinho que caiu depois de uma chuva intensa na nossa casa e criou com papinha de fubá, né? E a gente fazia o quê? A gente administrava com colher, tá? Era o que a gente tinha em casa, né? Existe a colher, existem as pipetas, a sonda flexível e a sonda rígida, que é a melhor delas. A primeira que nós vamos falar é a colher, tá? Aqui está uma colherzinha de plástico arredondada nessas laterais aqui. Como tudo, né, existem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens da colher, né? É um procedimento mais próximo do natural. Simula muito como a mãe fornece alimento para os filhotes na natureza, né? Ela suporta vários tipos de fórmulas de comida. Os animais eles ficam mais tranquilos. É um método simples que todo mundo consegue fazer, né? Quais são as desvantagens? Possível imprint. O que é imprintar? Imprint é um termo em inglês onde o que os animais, quando os animais nascem, né, seja ele uma ave ou um mamífero, a primeira coisa que ele vê são a mãe ou os pais, né? Então, a primeira coisa que ele vê é a família, a mãe, e ele vai relacionar aquilo como a mãe dele é a primeira pessoa que ele vê, primeiro ser vivo que ele vê. Então, imagina, você soltar uma arpia que foi criada por uma pessoa, uma arpia é o maior gavião, a que a gente tem aí, a maior ave mais pesada do mundo, chega a 1,10 m, 1,05 m de altura, né? 2 metros, 2,10 m de envergadura das asas. Ele vai, se você solta um animal desse que foi criado por uma pessoa, solta na Amazônia, imagina um visitante lá, chega lá, essa arpia pousa em cima da cabeça dele. Ocorre um acidente. Então, esse imprint a gente não deve fazer com essas aves. Existem técnicas para não imprintar as aves, mas acaba imprintando, porque você manipula essa ave 6 vezes por dia, 7 vezes por dia, né? Então, isso acaba acontecendo naturalmente, né? Outra desvantagem da colher é que suja muito as aves, é um método muito demorado, tá? Você não tem controle do volume e do desenvolvimento das aves, porque quando você for colocar naquela planilha, quanto que eu dei de papinha? Não sabe, né? E predispõe as aves ao prognatismo. Olha aí como exemplo aí, tá? As pipetas e seringas, tá? Vantagem, como tudo também, tem vantagem e desvantagem, tá? É mais limpo quando comparado com a colher, tá? É mais rápido, os animais ficam mais tranquilos, você tem controle de volume, o que é muito interessante, né? Na colher você já não tinha mais. Como desvantagem, risco de aspiração,
Risco de impulsão esofágica, por exemplo, você administra muito, ocorre extravasamento dessa papa, você tenta puxar e você aspira o esôfago, tá? Não acomoda fórmulas muito espessas, risco de temperatura, risco de alimentos com temperatura elevada, né? De queimar o inglúvio, risco de má oclusão de bico, porque você fica introduzindo essa seringa ou essa pipeta a todo momento, né? E é mais limpo quando comparado com a colher, mas ainda suja muito a ave, tá? Sucesso na criação das aves é a limpeza, como de todos os animais, tá? Terminou de comer, tem que limpar o animal, tá? Porque oxida, azeda esse alimento e é meio de cultura para vários micro-organismos, o que não é muito interessante, porque o animal não vai ter o sistema imunológico desenvolvido. Então, um exemplo aqui de lores filhote, tá? Seringa, vai ser uma seringa de 1 ml, a maior que quase que a boca do animal. Então, ele é bem pequeno, né? A sonda flexível, tá? Assim como todos os outros métodos, tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que é o método mais rápido, mais limpo, você tem um controle total do volume administrado e você evita o imprint. Por quê? Você introduz essa sonda de forma rápida e você não vai ter tanto contato com o animal, ele não vai te ver tantas vezes no dia. Uma desvantagem que também não acomoda fórmulas muito espessas, você tem uma dificuldade muito grande para usar em ave muito arredia, risco de cortar e engolir parte da sonda, isso acontece bastante, e uso somente em, entre aspas, bebês, filhotes bem jovens. O papagaio já tem potencial de morder e engolir essa sonda, tá? Assim como uma calopsita, tá? Uma vez a gente recebeu no hospital uma calopsita de um colega que ela tinha engolido uma tripa de mico, porque ele alimentava ela, que é uma sonda de látex, e ela fechou o biquinho, engoliu e teve que fazer uma endoscopia para retirar essa sonda. Então, o que você vai fazer? Professor, eu não tenho nada para fazer, eu quero alimentar essa ave, é o que a gente tem que usar o que a gente tem no momento, tá? Só que esse não é um método que a gente pode usar durante um tempo. Você mede, coloca a ave lateral e mede do bico até o inglúvio, tá? E corta, queima essa ponta lateral para não ficar essa ponta viva e está pronta para ser utilizada, tá? Qual que é o problema? Ela é flexível, tá? E uma ave maior, você muitas vezes não vai conseguir, tá? Então, é muito complicado. Eu não gosto desse método, tá? Eu gosto da sonda rígida, tá? Existem vários tamanhos, tá? Desde uma arara azul até para um tuim ou para um passeriforme, tá? Na China, gente, vende um monte, tá? Bem mais barato que comprar na Europa e nos Estados Unidos. Tem um monte, tem sondas retas, tá? Para aves que não têm glúteo, como por exemplo, tucano, filhote de gaviões e falcões, tá? Então existe uma variedade grande de sondas para ser vendidas no mercado aí, e a China é a nossa solução mais barata. Só que ela também tem vantagens e desvantagens, tá? É um método mais rápido, você tem controle do volume total, é um método extremamente limpo, você pode usar em ave arredia, ela pode bicar, ela não vai conseguir quebrar essa sonda, tá? Mesmo que seja um filhote de arara azul, e a durabilidade é eterna se você cuidar, né? Desvantagem, né? Não acumula fórmula muito espessa, não acomoda fórmulas muito espessas, perdão. Risco de punção de inglúvio se você colocar uma quantidade muito maior, e risco de falsa via se você sondar para queda desse animal. Então, você precisa estar muito seguro para sondar esses animais. Então, os meus estagiários, a gente sempre treinava a sondar esses animais, tá? Sempre. Não tem segredo. Os alunos, às vezes, ficavam um pouco nervosos. Papagaio, ele grita muito. Isso, às vezes, o estagiário ele fica meio nervoso, né? A arara também, vocaliza muito alto, mas você não pode se deixar abalar por isso. Você vai introduzir
essa sonda rígida, tá? E essa ponta romba, né? Você introduz, você coloca a seringa reta, ela vem aqui para frente. Se ela estiver dentro do englobe, você vai sentir. Se ela estiver dentro da traqueia, você vai empurrar, você vai sentir os anéis traqueais, tá? Ó, a colega fez uma pergunta muito legal aqui, ó. Em uma ave menor ou agressiva que não consiga enxergar a cavidade oral direito, como ter certeza que não foi para o sistema respiratório a sonda? Pois é, iluminar o local aonde você vai tentar abrir a cavidade oral dessa ave, tentar iluminar para você ter a certeza de que foi para o esôfago, tá? Por exemplo, ó, uma ave complicada é papagaio, que tem a cavidade oral preta. Então, é mais complicado. Mas quem vem na frente é o esôfago e atrás a traqueia. Não, minto, é o contrário. Na frente, abrindo a cavidade oral, é a traqueia e atrás do esôfago. Então, o que a gente faz? A gente coloca essa sonda no palato, indo lá para o fundo da cavidade oral. A chance de estar é muito alta no esôfago, tá? Então, assim, iluminar ajuda também. E a prática do dia a dia, tá? Né? Estão dando outras espécies, calopsita, tá? Lores. E a gente vai pegando a prática. Sucesso da criação, limpeza desses instrumentos, tá? O ideal muitas vezes não é o que a gente tem na nossa rotina, né? O ideal é que cada animal tenha o seu pote de comida, sua colher, sua sonda, sua seringa. Mas, professora, a sonda rígida, eu não vou ter uma para cada animal, uma para cada paciente. Pois é, então a gente tem que fazer uma desinfecção muito efetiva, tá? Para que a gente não transmita de forma horizontal através dos fômites, né? A creche, aí os animais já estão emplumados, já estão empoleirando, já estão ensaiando o voo, e a essa hora é a troca de alimentação da pastosa para alimentação sólida. A gente tem que ter bastante paciência, tá? Ensinar esses animais, tá? A comer. A gente não pode trocar de alimentação de forma brusca. A gente ainda tem que fornecer a papa e dando para eles conhecer o sabor das frutas, tá? Eles gostam, né? Os animais em geral, os animais silvestres em geral, pelo que eu pude perceber, eles gostam desse padrão adocicado, né? Então, isso a gente consegue fazer de forma bem tranquila, tá? Os cuidados que a gente tem que ter também é com a temperatura desses animais, fonte de água e a desinfecção desse material que é de suma importância. Papinha comercial. Gente, nós temos várias marcas. Essa aqui foram 3 marcas só que eu compartilhei com vocês, mas existe uma variedade grande no Brasil, tá? Isso é muito confortável. A gente tem, olha, eu quero papinha para lores, tem uma concentração de proteína mais alta. Nós temos. Eu quero papinha para arara, nós temos. Eu quero papinha para calopsita, nós temos. Papinha para filhote de psitacídeo, tem. Tá? Então, isso hoje é muito bom. Há uns 5, 7 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de papinha, a gente ficava refém de uma marca apenas. E olha lá ainda que a qualidade não era muito boa, mas hoje a gente já tem melhorou muito, tá? As papinhas são um pouco mais caras, mas elas têm uma tecnologia melhor, elas são a quantidade de proteína muito mais adequada, aminoácidos, tais ácidos graxos, e isso é hoje extremamente interessante. O que a gente tem que tomar bastante cuidado é com a diluição da nossa papa, tem uma tabela que eu vou compartilhar para vocês aí depois, a temperatura, a frequência e a adição de probióticos e vitaminas. Probióticos e vitaminas, na papinha comercial já tem. Eu não gosto, vou ser muito sincero, existem, depois eu vou
eu vou passar para a Júlia aí um link de um livro de graça de neonatologia de animais silvestres, muito bacana. Mas eu não gosto de papinha caseira. Vou falar por quê. Porque você nunca vai conseguir suprir toda a necessidade que os animais necessitam. Tá? Eu já usei no começo da minha vida profissional. Eu não gostei. Tá? Eu não tinha uma diarreia, um crescimento abaixo do desejado. Então, não era muito legal. Tá? Uma coisa importante, ó, nunca realimentar enquanto o glúteo estiver cheio. Ah, professora, mas eles pedem. Filhote de psitacídeo é um saco sem fundo, tá? Você vai passar na frente deles, eles já vão abrir o biquinho querendo comida, tá? Eles olham você como uma serinngona de comida. Você é um pote de comida ambulante. Ele não te ama, ele ama comida, tá? Então, brincadeira à parte, mas ele vai vocalizar para você o dia inteiro, tá? Pedindo comida, tá? Como todo filhote. Aqui a gente tem uma sugestão de diluição, né? Do nascimento até 2 dias, uma parte de ração e 6 partes de água. De 2 a 3 dias, uma parte de ração e 5 partes de água. Então, o que a gente percebe? Conforme o animal vai ficando mais velho, a água vai diminuindo. Tá? Vai ficando mais cremosa essa parte. Temperatura, professora, eu não vou lembrar. Tudo bem, lembra o seguinte, ó. Temperatura do leite, temperatura da papa, temperatura do alimento. Se for fruta, temperatura ambiente. Se for papa ou se for leite, a temperatura corporal do animal. Para as aves, né? Varia, 38, 39, 41, 42. Tem aves menores, passeriformes. Temperaturas mais altas, né? No caso aqui, 38 a 40 graus, temperatura. Vamos voltar para os mamíferos de novo, né? Pesagem, aferir temperatura. Então, praticamente, quando a gente está lidando com os mamíferos, a gente faz exame clínico desses animais o dia inteiro. Você vai pegar o animal para alimentar, você vai aferir temperatura, você vai ver o umbigo, você vai fazer um exame clínico, você vai limpar, você vai observar esse animal o dia inteiro. Muitas vezes de madrugada também, né? Que aqui na sala, Júlia, tá uma ex-orientada minha de residência que eu passei o link para ela, chama-se Karina, tá? Ela é mestranda na Unesp Botucatu e ela acompanhava isso com a gente também, né? A gente levava os animais para casa, a gente acordava de madrugada, e isso a gente vai apurando com o passar da nossa vida, né? E a gente acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e no outro dia, às 8 horas da manhã, estava lá. Feliz, contente. Feliz nem tanto, mas bastante contente cuidando desses animais aí. Eu cheguei a ter 17 filhotes, né? Então, isso era pesado, gente. Você fica o dia inteiro cuidando de filhote. Quando você termina o último, você volta para o primeiro. Eu tinha uma equipe muito boa, tenho ainda, né? Mas é muito gostoso, é muito recompensante acordar de madrugada, cansa, mas é muito legal. A gente aprende muito com esses filhotes também, né? Filhote fraco, uma importância, separar da mãe. Ai, professora, mas ficar com a mãe é a melhor coisa do mundo. Fraco, não, tá? Separa da mãe, fornece alimentação. Às vezes, o que a gente fazia? A gente deixava com a mãe no período da noite, durante o dia tirava da mãe, cuidava desse filhote. Quando a mãe estava doente, a gente separava mesmo para tentar salvar os dois. Se você deixa o filhote junto com a mãe doente, você perde os dois, tá? O filhote suga tudo que ela tem, que ela precisa. Se ela tem uma fratura, a fratura não consolida, ela vai indo, minguando, 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 até morrer, tá? Então, não é porque o filhote está com a mãe que ele está melhor, tá? Muitas vezes a gente tem que ter um cuidado com ele para aumentar a sobrevida desse animal. O frio e ferimento consomem energia muito mais rápido, então você tem que usar dietas mais calóricas. Animal hipotérmico, né? Aquecer de forma gradual, porque a gente fica desesperado. Ai, vamos aquecer, vamos aquecer. Tu tora o aquecedor, achando que vai... quanto mais rápido, melhor. Não, tá? Se for muito rápido,
você promove uma vasodilatação periférica, né? Uma hipotensão, choque, pode levar o animal a óbito, tá? Se a temperatura ambiente, a temperatura corporal for muito distinta, for muito grande a diferença, o animal pode entrar num quadro de hipóxia, tá? E aquece o filhote até a temperatura normal. Ah, professora, eu não lembro, eu só sei do adulto. Ótimo, é de 1 a 2 graus a mais do que o adulto, tá? Todos os filhotes mamíferos, né? Hipoglicemia, tá? Se ele vai estar hipoglicêmico, perdão, ele também vai estar hipotérmico, tá? Então a gente administra glicose de várias formas, seja no soro glicosado 2,5% ou 5%, ou ainda bolos de glicose, tá? E aquece o animal até aumentar o metabolismo, tá? Cuidado para não exaurir a reserva, para não acabar a reserva de glicose, tá? Então aí, o soro glicosado 5%, usa com cautela, sem ficar monitorando a glicemia desse animal sempre. O 2,5% você tem um tempo maior, tá? Aqui estão umas contas, né? Eu coloquei a fluido oral porque está na referência de Costa 2007, mas eu não gosto, tá? Eu não acho que fluidoterapia oral não é fluidoterapia, tá? Edema pulmonar, se for muito rápido, cuidado com isso aí, tá? E diarreia. Diarreia, monitoração da diarreia, sucesso da criação de mamífero, tá? Mamífero sem diarreia, mamífero legal. O que as pessoas fazem? A gente recebia lá no setor animais que as pessoas cuidavam. Então, filhote de veado catingueiro, lá de Mazama Guazubira, chegava com diarreia. A gente só se olhava, né? Eu, os meus residentes, os meus estagiários, a gente se olhava e falava, passou pela casa de alguém. Porque animais de vida livre, que ficam com a mãe, eles não têm diarreia. Eles têm diarreia quando eles têm uma dieta inadequada. Tipo leite de vaca. Leite de vaca é bom para bezerro, ponto final. Nem para o ser humano é bom. A gente vê isso aí, né? O tanto de gente tem intolerância à lactose, alergia e tal. Então, hoje, o leite de vaca é bom para bezerro. Ponto. Mais nada. Existe já substituto de leite, vocês vão ver aí, muita coisa legal, muita tecnologia. Não ganho nada de nenhuma das empresas para fazer propaganda, esqueci de falar, tá? Mas é o que eu uso. Eu tenho obrigação de falar para vocês aí, tá? Pet Milk, maravilhoso, R$ 300 o quilo. É muito caro. É o leite de ouro. Só que é um sucesso, tá? Esse outro, Suporte Milk, gosto muito, muito. Para o de gato, tá? Eles têm colostro de cão, colostro de gato, leite de cão, leite de gato, papinha de desmame de cão, papinha de desmame de gato. Pet Milk, qual que é a vantagem? O Pet Milk serve para cão e gato. Então, na sua clínica, se você comprar o Pet Milk, você não precisa ter o Pet Milk de cão e o Pet Milk de gato, como, por exemplo, esse outro Support Milk. Você tem um leite só para os dois, um sucedâneo só para os dois, tá? Só que é R$ 300 o quilo. O Support Milk está R$ 220 o quilo, também está caro, tá? Mas o que eu percebi, né? Eu e os meus residentes, os meus estagiários, que os felídeos, então onça parda, gato mato, eles não gostam de pet milk, eles gostam desse suporte milk. Porque esse suporte milk parece um leite com caldo quinor dentro, de carne, tá? Então, eles amam. Nutricionalmente é inferior ao pet milk, só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar o que o animal come e também adicionar outros nutrientes. Só o pet milk para felídeo também não resolve, tá? Professor, eu não tenho pet milk, eu não tenho suporte milk. Não fique triste. Leite de cabra. Esse não vai dar diarreia. Você encontra em vários lugares, tem várias apresentações. Tem o em pó, 200 gramas. Tem o em pó aqui de 500 gramas. E tem de litro reconstituído, o HT, tá? Fica a critério de vocês aí. É tudo bom, tá? São todos ótimos. Da parte de intolerância ao leite.
tá? Alergia. O que é alergia? O processo alérgico é uma reação imunomediada à proteína do leite, que tem alterações no trato gastrointestinal, pele e trato respiratório. Ou seja, é uma reação de anafilaxia, tá? Porque é uma reação imunomediada. A intolerância à lactose não vai digerir, né? Porque a microbiota vai estar toda alterada, tá? Então, vai acidificar as fezes, vai dar diarreia, vai dar gases, tá? Então, a gente tem que saber bem a diferença de intolerância e alergia, né, ao leite. Gente, eu tô perdida no negócio. Ah, aqui, ó. Baixa digestibilidade de gordura, tá? Isso que eu falo, que a gente recebia bastante animal com diarreia lá, que ficava na casa de alguém. Nossa, uma diarreia danada. A gente nem entrava com antibiótico terapia. Mudava dieta radical, aí tem que mudar. Não dá para você fazer o desmame do leite de vaca, não existe isso. Já entra com leite de cabra, tá? Ou o sucedâneo, e em 24 horas essa coloração, o aspecto das fezes muda, tá? Por que ele tem diarreia com leite de vaca? Porque tem dificuldade de gerir glóbulo de gordura, tá? Que é um glóbulo de gordura gigante. No leite de cabra, o glóbulo de gordura é menor, tá? O colega perguntou o seguinte, ó, se a mãe estiver bem e o filhote doente, é melhor deixar ele com ela, ou também tem que separar? Depende. Eu acho que assim, a gente tem que corrigir os problemas que ele pode ter. Já recebemos, tá? A Karina pode tá aí que não me deixa mentir sozinha. Já recebeu mãe e filhote atropelado de tamanduá-bandeira e assim, os dois foram atropelados. Se o filhote está machucado, a mãe também vai estar. Tá? Muitas vezes a mãe tem um quadro mais leve do que o filhote, mas também, nesse meu caso, também estava adoentado. Então eu separava e eu podia deixar esse animal à noite, mas eu não deixava muito tempo. Só que eu fornecia, muitas vezes, a alimentação que fornecia para a mãe, ou fornecia o leite para esse animal se recuperar mais rápido. Era essa a nossa estratégia, tá? Viu, Marina? Acho que eu espero ter respondido a sua pergunta. Os marsupiais, tá? O leite tem que ser com alta concentração de proteína, gordura e cinza e alta concentração de carboidrato na fase média e final da lactação. Eu encontrei duas referências, tá? A primeira delas foi na referência da Elvira Costa, né? Costa 2007, lá no Zoo de BH, ela fala que leite de marsupial tem que ser isento de lactose, tá? Senão deixa os animais cegos, tá? Já encontrei também referência que usa lactose. Porém, eu nunca usei lactose para marsupial, eu não pago para ver, tá? Eu sou medrosa. Então, eu acho que tem que ser leite sem lactose, tá? Então, o pet milk não tem lactose. Ele é muito legal por isso. Nestrogeno, pet milk, tá? Então, resolve aí. Pilosa. Quem são os pilosas? São os tamanduás, tá? E as preguiças. Sucedâneo para cães. Leite de cabra com baixa lactose, ovo, suplemento de cálcio, utilização de fórmula de cereais, ração de gato, carne, beterraba, tá? A gente tem várias coisas aí. E a língua? O tamanduá, problema dele, né? Tem uma língua gigante, tá? A inserção da língua é na base do externo. Então, tem animais adultos que têm a língua de 1,20 m, 1,40 m, 1,5 m, tá? Para filhote, eles engolem a língua. Eu recebi algumas vezes animais com a língua. A inserção da língua estava dentro do esôfago, tá? A gente teve que ir para o centro cirúrgico e tentar resgatar essa língua aí, tá? Não tive sucesso em todas as vezes. Então, aqui, ó, isso aqui é a mãe com o filhote que recebemos semana passada, tá? Então, o filhote deixa a língua para fora, tá? E é o que a literatura fala. Olha, a língua tem que ficar para fora. Já recebi animal que a língua ficava para dentro da cavidade oral, tá? Olha que bonitinho.
Eu filmei o nada aí, né? Bom, língua para fora, né? E o ursinho, que é a mãezinha substituta, tá? Sempre. Eles ficam mais tranquilos com o ursinho. Porque esses animais, eles ficam com a mãe, segundo a literatura, 9 meses a 1 ano, né? Fica no dorso da mãe. Então, o ursinho, ele fica deixando o animal tranquilo, tá? Ele para de vocalizar. Quando ele perde a mãe, é um momento muito doloroso, tá? Chora igual uma criança, e aí você fica mal, né? Porque você já atendeu aquela mãe, ou então essa história acaba deixando a gente muito triste, mas a gente tem que salvar o filhote, né? Não é que a gente fica calejado. A gente tem que ser frio nessa hora. Vamos tentar salvar o filhote, não dá para ficar chorando. Vontade de dar, sentar e chorar por todos os animais silvestres que morrem atropelados em todas as rodovias do Brasil, mas não dá para a gente fazer isso, né? Os lagomorfos, né? Que são... Hoje tá o dia, hein? Os lagomorfos, que são os coelhos, né? Alimentos ricos em gordura e pobre em carboidrato. Se for uma dieta muito rica em carboidrato, dá diarreia, tá? Porque altera todo o microbiota. Lagomorfo, gente, é como criar um cavalinho, tá? É um cavalinho em forma de coelho, tá? Você pode fornecer o quê? Sucedâneo para cães, com ovo cru, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, 6 vezes por dia, dependendo da idade dele. Professora, como que eu sei quantas vezes por dia que eu tenho que dar alimento para ele? Você vai ter que monitorar esse animal pesando, tá? Alimentei em 24 horas. Eu vejo a quantidade de leite, vejo se ele urinou, se ele defecou, e vejo se ele está ganhando peso. Se ele estiver ganhando peso, sucesso. Aumentando a quantidade de alimento, e a tendência é o quê? O animal ficando mais velho, a gente diminuir o número de mamadeiras ou de alimentações no dia. Os primatas amam bichinho de pelúcia, amam, né? Aí é um filhote de cuxiú, tá? Um animal amazônico muito bonito. A gente deixava lá no setor também, o pessoal deixa um animal incubador, o que é muito confortável, você não precisa ficar fazendo luvinha para aquecimento, né? Você deixa lá na incubadora, a mesma BOD que eu usava para ave, eu usava para o mamífero também, né? A única coisa que a gente vai pegar a posição de amamentação como se fosse uma criança, né? E utiliza sucedâneo para cães ou de humanos. Eu gosto de usar sucedâneo de humano, tá? NAN, Aptamil, todos aqueles leites que tem de criança eu gosto de usar para primata. Mas eles só tomam um pouco, porque eles veem frutas e ficam louquinho, tá? Então é difícil você manter o animal 100% no leite, tá? Eles vão ficando grandes, eles vão ficando independentes, rebeldinhos, tá? Os carnívoros, né? Vamos falar aí, os felídeos, por exemplo, né? 33% de proteína, então o sucedâneo de felídeo, né? O felídeo, na verdade, ele tem que ingerir mais proteína do que um canídeo, tá? Então é 33% de proteína, 40% de gordura e baixo nível de carboidratos, tá? Então, sucedâneo para gato ou pet milk, tá? Por isso que eu não gosto muito de pet milk para felídeo, tá? Canídeo, sucedâneo para cães. Mustelídeo, lontra, recebi lontra uma vez lá no setor. Não, uma não, acho que umas 3 vezes. Mas bem bebê foi uma só, tá? Utilizava o sucedâneo para cães e também ela comia muito peixe, né? Ela deu um trabalho danado, depois eu conto para vocês. Filhote de anta, recebi também. Filhote de anta é prejuízo, né? Porque tomam litros de leite por dia, tá? Vocês vão ver aí. Então, a mistura do leite está lá no Tratado de Animais Silvestres, tá? Raposinha, sucedâneo de cão, tá? Raposa. Que perguntou aí. Pet Milk, ou aquele sucedâneo de cães lá da Suporte Milk para cães, tá? Vai numa boa. Então, para anta, o leite de anta que está publicado na segunda edição do Tratado de Animais Selvagens, ele vai leite em pó integral, leite em pó sem lactose, leite em pó desnatado, água, vitamina E e selênio, tá? Existe um suplemento de vitamina E e selênio da Vetnil, muito legal, que é para equinos, tá? E você pode usar esse ou você pode mandar manipular, pegar a fórmula e mandar manipular, que fica muito mais barato.
Temperatura do leite, 36 graus. Como que você vai fazer, né? Nos primeiros dias de vida, fornecer a cada 2 horas e fazer um jejum de 4 horas durante a noite. No 5º dia de vida, fornecer alimento a cada 4 horas e um jejum de 6 horas durante a noite. A partir do 10º dia, fornecer a cada 6 horas e jejum de 8 a 10 horas no período da noite. A gente pensa, gente, que animal silvestre se alimenta 24 horas por dia. E não é verdade isso, né? A gente vai vendo na literatura e no nosso dia a dia que isso não acontece, né? Essa alimentação à noite. Não são todas as espécies, né? Então, qual é a quantidade, né, de leite? Nos primeiros dias de vida, de 10 a 15% do peso vivo por dia de leite. A primeira semana, de 20 a 28 peso vivo por dia. E vai aumentando de forma gradual. Se você não aumentar de forma gradual, pode dar constipação, distensão, enterite ou diarreia, tá? Entre o 8º e o 10º dia de vida, além do leite, fornecer folha de alfafa. Então, esse animal ganha entre 350 e 500 gramas por dia, tá? A gente recebeu um filhote órfão, um machinho, né? Chamava de Margarido. Ele ganhava meio quilo por dia. Ele era uma graça. Eu não achei foto dele aqui. Eu não lembro onde que tá a foto dele, mas depois eu mando para a Júlia as fotos, para vocês verem como ele era muito legal. A posição de amamentação, tá? Sempre respeitar a posição da espécie. Para felídeos, nossa, eles amassam, né? Isso dói demais a unha. Eles vão ficando grandes e vai amassando o pão, como a gente fala, né? E dói e machuca a mão, mas é uma fofura, né? Capivara é o bicho mais legal de alimentar no mundo, né? Capivara e cervídeo. Porque eles se alimentam de qualquer jeito, em pé, deitado. Você vem andando com a mamadeira, ele vai mamando, né? É muito engraçadinho, né? Ah, os primatas, ó, eles adoram toquinha, saquinho. Eles adoram isso, tá? Então eles ficam dentro de toquinha, dentro de saquinho, porque os calitriquídeos, por exemplo, eles vivem muitas vezes em oco de árvore, né? Então, esse saquinho, a toquinha, né? Ou o bichinho de pelúcia é ótimo para eles amam, né? Eu adoro essa mamadeira, tá? Também não sou patrocinado por essa marca americana de mamadeira, é muito legal, tá? O problema dela é o preço, com o dólar alto desse jeito, né? Essa eu detesto. O bico é duro, tá? Silicone. Ah, é durável, extremamente durável. Só que o problema é que é duro. Nenhum filhote mama, tá? Então desencana de comprar essa. Essa é top, tá? Isso daí você compra no site da Amazon dos Estados Unidos. Eu não encontrei em nenhum lugar. Teve um orientado meu que foi para os Estados Unidos, que a irmã dele mora lá. Eu dei dólar para ele, ele comprou um monte. O que é legal disso aí? Que você pode fazer na seringa. Então, para bicho pequenininho, como por exemplo, filhote de sagui de 10, 12, 15 gramas, tá? Você usa isso daí. E você tem vários tamanhos. Então, além de você poder ter o conforto de usar na seringa, você pode usar na mamadeira. É muito legal. É látex, eles amam. Esse biquinho dessa seringa de 3 aqui, ó, é ideal para tamanduá bandeira, porque o mamilo da fêmea de tamanduá é bem compridinho e bem fininho, tá? É muito legal. Olha aí, uma diversidade de espécies. Eu amei isso daí. Acho que é uma coisa mais legal da minha vida profissional que eu comprei foi essa, tá? Outra coisa importante, parou de sugar, não fica apertando. O pet milk tem um problema. Quando ele esfria, ele empelota. Ele obstrui o buraquinho lá da mamadeira, tá? Então não aperta, porque você vai mandar um jato para fazer falsa via, e aí vai ter pneumonia e o seu paciente vai morrer. Tá? Essa que é a verdade. Evitar imprinting, mas para mamífero isso é impossível, né? Não criar vínculo. Por quê? Porque quando a gente cria vínculo, põe nome no animal, o Chiquinho, o Zezinho, o Margarido, né? A gente se envolve emocionalmente com o nosso paciente. Nós somos veterinários, né?
Eu, por exemplo, não consigo cuidar, fazer uma cirurgia nos meus cães, porque eu sou a mãe deles, né? Um animal silvestre, eu tenho que ter essa frieza, porque eu tenho que cuidar. Então, um caso, quando a gente tinha que, a gente, mesmo não querendo, a gente acaba se apegando, né? Realmente, é uma luta, como a Júlia falou, a gente não se envolver, mas a gente não tem que evitar, isso ao máximo. Então, você vai anestesiar um animal que você tem vínculo. Aí eu tive um vínculo, tá? Com um macaquinho que ficou comigo 3 anos, né, chamado Jorginho, depois eu conto a história para vocês. E eu precisei anestesiar o Jorginho em um determinado momento, quase morri. Sonhei que eu matei ele na anestesia a noite inteira, foi um horror para mim, um horror. E poderia ter evitado tudo isso se eu não tivesse esse vínculo, o Jorginho, né? Bom, vou deixar para lá isso. Transição da alimentação, do leite para alimentação que é adequada para a espécie. Gradual também igual nas aves, tá? Não para com leite, ainda vai adicionando, né, outros alimentos e muito cuidado com o hiperparatiroidismo nutricional secundário. O que é isso? Quando a dieta não é rica em cálcio e o animal não toma sol, tá? O que vai acontecer? O cálcio é de extrema importância e regula todas as funções do corpo, né? É um elemento essencial em muitas ações dentro do organismo de um mamífero. Então, quando o organismo não recebe o cálcio e também ele não toma sol, a natureza é sábia. Vai tirar esse cálcio da onde? Do osso. Tira do osso, o que acontece? Essa foto está muito legal. Os membros, pode ver, que está mais radiolucente, está mais transparente. Tá? Então, retira esse cálcio dos ossos e pode promover esses animais a quadros de fratura patológica. Tá? É fácil reverter hiperparatiroidismo nutricional secundário? Não. Tá? É complicado. Dá para reverter? Dá. Dependendo do grau, tempo, tá? Então, mas dá para reverter sim, só que é difícil, tá? A Karina falou um negócio legal, ó. Esse negócio de vínculo, a gente tem que pensar o seguinte, que nós não vamos ficar 24 horas por dia com o animal. Porque eles estabelecem um vínculo. Eu tinha uns estagiários no começo do setor que eles enfiavam o saguizinho no bolso. Eles amavam, né? Porque eles ficavam dentro de uma toquinha no bolso, perto da gente, o dia inteiro. E quando a gente ia embora, eles sofriam, choravam, eles ficavam arrasados. E quando a gente foi mandar para o zoológico, né, ou outra instituição, esses animais não vai ter a gente lá a todo momento. Então, esse vínculo a gente precisa quebrar, né? Que quem estabelece isso somos nós. E se a gente alimenta isso, o mamífero gosta, né? É um mamífero, né? Olha, os artiodáctilos, por exemplo, né? Os cervídeos. Leite de cabra. Nossa, leite de cabra não dá uma diarreia. Perfeito. E mamam, né? Até uma madeira sugar, eles mamam numa sugada só, eles são mais fáceis. Eles e as capivaras são as duas espécies mais fáceis para leite do mundo. Eles gostam de tudo, né? Isso aqui é legal a gente saber, tá? Necessidade energética de manutenção, tá? Quanto que o animal necessita por dia, professora? Tá o cálculo aqui. É tudo que a gente não gosta, né? De cálculo de nutrição. Mas é tudo cálculo bobinho, tá? Então já tem a necessidade energética de manutenção diária, tá? Ou seja, a quantidade de quilocalorias por dia que o animal tem que ingerir de alimento. As aves passeriformes variam de 200 a 250, elevado ao peso corporal, PC, peso corporal, em quilogramas, tá, gente? Elevado a 0,75, que é a relação de gasto, energia e metabolismo. Aves não passeriformes, 130 a 160. Mamíferos placentários, 140. E mamíferos marsupiais, 100. Um exemplinho aqui, ó. Eu tô brigando para minimizar isso daqui que eu não tô conseguindo. Pronto, agora eu consegui. Um exemplo de cálculo para filhote de psitacídeo de 50 gramas, tá? Que eu vou usar a papinha comercial. Então, eu vou escolher 160, que vai de... Deixa eu lembrar aqui. Vai de
130 a 160, eu vou escolher os 160 quilocalorias, né? Multiplicado pelo peso corporal elevado a 0,75, tá? Porque eles precisam de mais energia para o crescimento, tá? Eu vou escolher o máximo aí, que são 160. Então, o cálculo da necessidade energética é igual 160, que foi o fator que eu escolhi, multiplicado pelo peso corporal do animal em quilogramas, que é 0,050, ele tem 50 gramas, é 0,050 quilogramas, elevado a 0,75, tá? Então, isso aqui vai dar 16,91 quilocaloria por dia, tá? Aí eu vou guardar essa quantidade de quilocaloria por dia e eu vou ter que calcular a energia metabolizável desse animal. Energia metabolizável é igual a 3,5. Isso aqui é uma fórmula pronta, tá? 3,5 multiplicado pela porcentagem de proteína bruta, que eu vou ter na fórmula do meu produto na caixa. Isso tudo somado a, abre parênteses, 8,5 multiplicado pela porcentagem de extrato etéreo, fecha parênteses, mais 3,5 multiplicado pela porcentagem de extrativo não nitrogenado. Professora, o que é extrativo não nitrogenado? Tem essa fórmula mágica aqui embaixo, tá? Então, a fórmula do extrativo não nitrogenado é igual a 100 menos, aí abre parênteses, porcentagem de proteína bruta, mais porcentagem de extrato etéreo, mais porcentagem de matéria mineral, mais porcentagem de umidade, mais porcentagem de fibra bruta, tá? Que vai ter tudo na caixa do meu produto. Isso aqui vai dar 50,5 e eu jogo isso na fórmula. Tudo aqui, ó. 50,5. Então, a energia metabolizável vai dar 335,25 quilocalorias a cada 100 gramas de alimento, tá? Então, traduzindo, quanto que o animal precisa de alimento em gramas por dia? A quantidade de alimento em gramas por dia é igual a necessidade energética, que nós já calculamos foi o primeiro cálculo, vezes 100, dividido pela energia metabolizável do alimento que nós acabamos de calcular. 16,92 vezes 100 dividido por 333,25. Isso aqui vai dar 5,04, arredondando, 5 gramas por dia. Isso eu vou dividir, esses 5 gramas de alimento por dia, eu vou dividir em 24 horas. Tá? Só que aí tá lindo, né? A gente está falando de animal saudável, fácil, você tem recursos, você tem leite, você tem tudo que você quer. E os desafios nossos? Que a vida do veterinário não é flor, né? Pelo contrário, né? Muitas vezes é um mar de tristeza, né? Animal queimado. Como se vai alimentar um animal queimado? Ele está inteiro queimado. A gente que já muitas vezes queimou a mão fritando, sei lá, alguma coisa no fogão, encostou a mão dentro do forno, a gente sabe o que é uma queimadura. Tá? Imagina um animal queimado, vítima de incêndio dentro de um canavial ou dentro de uma floresta. Manter a glicemia desse animal é um desafio, manter a temperatura desse animal é um desafio, fazer com que esse animal mame é outro desafio. Muitas vezes ele está queimado, toda a comissura labial, ele vai ter uma dor horrorosa, né? Filhotes com trauma crânioencefálico, tá? Que tem que se alimentar. TCE, sem alimentação, não tem como, tá? O animal se alimenta, após uma vítima de um trauma crânioencefálico, ele é sucesso, tá? Então, ele tem que se alimentar. Logo depois que você atende esse animal, né, adota esses protocolos de trauma crânioencefálico, né, você tem que, após esse animal acordar, você tem que alimentar esse animal. A chance do animal sobreviver se alimentando logo na sequência é muito alta, senão ele vai ter uma hipoglicemia, tá? Esse é um filhote. E aqui também, esse aqui é um filhote maior. A gente forçava a alimentação. Se ele não comia, a gente fornecia com animais maiores com uma seringuinha de 1 ml, né? Batia no liquidificador mamão, manga, banana, formava um creme e fornecia na seringa, né? Que a gente chamava de suco, né? Vamos dar um sucão, que é aquele sucão energético, tá? Isso aqui foi muito triste, né? Foram 2 irmãos que nós recebemos, um macho e uma fêmea, vítima de uma colhedeira de cana.
ele todo fraturado. Karina aqui, quem deu esse animal, tá? Fraturas múltiplas, né? Politraumatizado, que a gente chama. Animais politraumatizados, eutanásia, né? Fraturas expostas, muito... O hematoma, né? Na cavidade torácica, né? De batida na colhedeira de cana. Aí você fala, professor, o que é melhor? A colheita manual ou a colheita com máquina? Com máquina, apesar dos pesares. Porque a manual, eles utilizavam fogo, né? E o fogo queima, faz muito mais vítima do que a colhedeira, tá? Hemotórax, né? Hemoabdômen, hemotórax também. A gente recebeu esse animal, fez um rápido exame físico e já fez eutanásia na sequência, tá? Aí a Karina dissecou para mostrar, né, as fraturas. Bem impactante, né? Fratura cominutiva. Isso aqui é o coração, né? A tentativa de compensar bombeando aumentou o miocárdio, né? Aumentou a espessura desse miocárdio para tentar compensar essa hemorragia. O rim. Esse animal aqui não é um neonato, mas era um filhote. Esse animal marcou a vida de muita gente, e principalmente a minha também. E na época, o meu marido, a gente trabalhava junto lá no setor, e isso aqui ensinou muita gente. Foi o professor de muita gente, porque a literatura médica, em determinados pontos, por trauma cranioencefálico, queimadura, isso aí extrapola de livro de humano, livro de medicina de pequenos animais. Não tem um livro de medicina de pilosa, medicina de tatu. Né? Não, a gente tem que usar o bom senso dos mamíferos e extrapolar para determinadas espécies. Esse animal era o quarto animal que a gente recebia na semana. Era um machinho, devia ter uns 7 meses, 8 meses. Ele estava na beira de uma rodovia estadual, bem movimentada aqui. Uma senhora viu, e eu conversei com ela depois, né, ao telefone. Ela viu e falou, nossa, não tomando a bandeira. E ele andava no braseiro dessa cana. E ela viu, ela falou, putz, ele vai sair desse braseiro e vai atravessar a rodovia e vai morrer atropelado. E ela ligou para a Polícia Ambiental prontamente foi buscar esse animal. Como esse animal era o quarto tamanduá da semana, e os outros 3 foram eutanásia. Eu e meu marido, a gente decidiu não fazer eutanásia nesse animal. Foi um erro, né? A gente falou, só tá a mão e o pé queimado, né? Mas queimou até as falanges, tá? Queimadura de 4º grau, né? Queima até a musculatura. Depois de lavado, o membro foi desse jeito. A gente lavava, né? Tem que lavar com esponja, né? As falanges caíam. As falanges distais, as médias, tá? E algumas proximais também caíram. E assim foi. Foram 6 meses de curativo nesse animal. Na época, nós gastamos o equivalente hoje a uns 15 mil reais nesse animal. Muito dinheiro. Cozido. Literalmente, o pé estava cozido. Queimou todo o crânio desse animal. Queimou a orelha. E aí, com o passar dos dias, foi ficando desse jeito. 6 meses esse animal recebendo anestesia. Durante 2, 3 meses era diariamente. E analgésico, uma analgesia pesada. Nos primeiros dias a gente deixou ele praticamente em coma. E fomos fazendo curativo durante 6 meses. Teve 5 episódios de sepse. Teve infecção por Klebsiella, que é uma infecção, uma bactéria de infecção hospitalar, né? A unha do tamanduá, que é escura, que é preta, ela foi mudando de coloração.
E ele ficava bastante deitado. Então, o que é isso, né? Chama donut, tá? Rosquinha em inglês, né? Ó, queimado todo o focinho. Ele era filhotão ainda, né? E a gente colava esse donut com Super Bonder aqui para evitar esse cara de decúbito, tá? Porque ele passava a maior parte do dia deitado. Muitas vezes ele não conseguia nem se levantar. Ele perdeu todas as unhas, perdeu os dedos, né? E essa unha foi mudando de coloração, foi cicatrizando esse pé, até cicatrizou completamente e essa unha acabou caindo. Aí a dúvida, essa unha vai nascer de novo ou não? Não sabíamos. Tem na literatura, né? Acabou nascendo de novo, tá? Esse animal, ó, isso aqui era tudo cicatriz, tá? Acabou nascendo, esse animal ficou comigo 4 anos, eu não conseguia arrumar nenhum lugar para ele. Ele era saudável, né? Só teve essas queimaduras horrorosas aí, né? Só, né? Tudo isso, mas esteticamente, ele é um animal saudável. Acabou ficando o pé dele, né? Acabou ficando uma cascona, né? E isso aqui foi o lugar, um criatório conservacionista de uma milionária no litoral. Ela se sensibilizou, eu mostrei o caso dele em um congresso. A bióloga veio conversar comigo e falou: a gente quer. Eu falei: você tem certeza? Não escondi nada dela, porque não é justo. Não é um animal saudável. Foi um erro, né? Nós agimos com emoção, eu não tenho vergonha de falar. Hoje, esse animal, eu faria eutanásia com toda certeza, mas ele foi o nosso professor, tá? Ele chegou com 11,3 kg, ele saiu com 48 quilos lá do setor. Né? Ele era gigantesco, né? O nome dele, até colocamos o nome, né? O Ogrinho, e ele ensinou muito, muita gente ali, os meus estagiários. Na época não tinha residente, mas ele foi um animal que eu mandei para vários congressos aí. Eu realmente não menti, né? E ensinou muito a gente, né? Porque na hora H mesmo, gente, vocês vão ver que a gente não tem livro de medicina de silvestres. Tá? Vamos drenar um tórax. Quanto nós podemos drenar esse tórax? Tá? Fazer uma paracentese. Quanto que a gente pode fazer essa paracentese? Qual que é a posição anatômica? Qual é o espaço? Ah, é na linha alba, 2 dedos acima do umbigo. Isso tudo a gente extrapola do cão do gato. A medicina, o livro de medicina de silvestres. Ah, professor, não tem um tratado. Graças a Deus tem um tratado. Mas o tratado muitas vezes não vai elucidar a nossa dúvida ali naquele momento. Que acontece cada coisa do arco da velha. Trabalhar em centro de triagem, que era como a gente funcionava, a gente não recebia apreensão, a gente não recebia animal de proprietário, a gente não queria misturar, né, os grupos taxonômicos e as doenças. É uma loucura. É difícil pra caramba. Você fala, tá, beleza. E se fosse um cachorro, o que eu faria? Era o que muitas vezes a gente fazia. Respeitando as diferenças anatômicas, fisiológicas, mas é muito difícil, gente. É uma medicina muito sofrida. Não vou mentir, mas é uma medicina muito legal. Vale a pena. Esse animal me ensinou muito. Eu sou muito grata a esse animal. Muito. O que eu sei de queimadura, eu aprendi com ele. Tá? As referências, tá? O que a gente tem aqui, né? Livros americanos, tal, mas neonatologia, as 2 edições. A primeira edição tem mais e a segunda, pontualmente, nos capítulos das espécies, né? O Tratado de Animais Selvagens. E este livro, muito legal, tá? É da Laurie Gage, ela é uma grande estudiosa, né? Em neonatologia, tá? Mamíferos e aves criados na mão, né? Muito bacana, muito interessante esse livro, a minha orientada, a ex-orientada Karina que me passou, tá? E eu gostaria de deixar o meu contato aí para vocês, o que vocês precisarem, compartilhar angústia, compartilhar casos. Se eu não souber, eu tenho uma rede muito grande de colegas e de grandes amigos aí que a gente fez ao longo da nossa vida profissional, e me coloco à disposição aí de vocês para tirar dúvida, contar caso, que a gente mais gosta, né? E é isso aí. Eu gostaria de agradecer muito aí vocês e
a paciência que vocês tiveram aí para me ouvir nesse sábado à tarde. Muito obrigado pelos elogios, viu, gente? Gostei demais. Eu achei que eu ia falar mais, mas eu falei só 1h23. Olha que pouquinho. Pode abrir o microfone aí, Júlia, se você quiser fazer alguma consideração aí, tá? Fique à vontade. Tá me escutando? Tô. Pois você terminou, né, sua palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. A gente dá um tempinho. E agradecer a você, professora Tatiana. Foi uma palestra muito legal, né? Compartilhar as suas experiências, os seus aprendizados dentro da medicina, né? A medicina de animais silvestres, isso é muito importante, principalmente para a gente, né, que está se formando nessa área, ter uma visão de um profissional. Obrigada. Aqui a gente acaba, né, o nosso ciclo de uma forma maravilhosa, né? Com uma palestra incrível sobre neonatologia. A gente vai ter outros ciclos, se tudo der certo, outras palestras. Se a professora quiser participar também das nossas próximas palestras, está convidadíssima. Muito obrigada. E parabéns. Eu que agradeço demais. O que é esse link aqui que estão mandando? Forms.gli. Esse link é o formulário de frequência dos alunos para receber o certificado. Tá. Inclusive, assinem. Não esqueçam, por favor. Pois é. Gente, eu gostaria de agradecer demais. Muito obrigado pelos elogios aí. A gente tem uma rede muito grande aqui que eu acabei formando, que a gente acabou formando aqui em Rio Preto, de muita gente muito boa, tá? Se vocês quiserem no próximo contato aí, Júlia, você já tem o meu celular, tem um monte de outras pessoas também para vocês conhecerem que a gente formou aqui, tá? Eu achei muito legal esse grupo de estudos de vocês, de neonatologia. É muito, muito, muito... Olha a Giovana aí. Que legal. Rio Preto aqui, verdade. Verdade, Giovana. Eu gostaria de agradecer demais vocês aí, elogiar essa iniciativa de vocês, porque é difícil ver eu nunca vi um grupo de estudos de obstetrícia, é a primeira vez, né? E, gente, continue estudando. A nossa vida não vai ser só flor, né? Mas não são flores, mas é muito legal. Tem tristeza, tem muita alegria, muita mesmo. Vocês que vão formar aí. Eu já estou na reta final, daqui uns 10 anos, 12 anos, estourando, já estou aposentando, né? Eu já estou contando assim, fazendo aquela contagem regressiva, quero e não quero aposentar, mas eu fico triste de pensar que eu vou ter que aposentar um dia e fazer qualquer outra coisa, mas eu fui muito feliz na minha profissão e sou muito feliz, né? Vocês vão ver que é uma profissão que não tem rotina, que é uma profissão muito legal. Lidar com o animal é um presente, para quem não acredita em Deus, né? É um presente que a gente recebe aí todos os dias. São muito legais. A gente aprende muito com os animais também. Eu aprendi muito com os meus pacientes lá no setor, principalmente primata, né? Que primata praticamente fala, né? A gente que não entende. E aprendi muito com os meus estagiários, com os meus residentes, aprendo todos os dias com os meus alunos. E desejo para vocês aí, gente, uma profissão brilhante, um encerramento de semestre, apesar dessa pandemia aí ser diferente de tudo que a gente pensou nessa vida, né? Tudo vai dar certo, vocês vão ver. Pensem positivo, positivem mais a vida de vocês, que vocês vão chegar lá. Nós vamos ter desafio todos os dias na nossa vida. Viver já é um desafio, né? Mas isso a gente dribla com isso. Porque a vida não é feita de só alegria. Só alegria não é legal. A gente fica muito infeliz só tendo uma vida alegre. A vida não é assim. A vida é feita de momentos felizes. E não tristeza eterna e nem alegria permanente. Isso não existe. Tá bom? Então eu desejo para vocês tudo de bom. Fiquem com Deus. Bom final de semestre. Sejam felizes na profissão de vocês. Nessa nossa profissão é maravilhoso.
tá? Tudo é muito gostoso, trabalhar com animal, seja ele silvestre, doméstico, não importa, tá? É muito bacana. Eu sou muito feliz até hoje, né? Cada dia é um dia diferente para mim. Estou trabalhando um pouco também no hospital veterinário, fico lá na internação com os animais domésticos, eu choro e dá risada, é muito engraçado, eu me divirto demais com eles. Dou uma choradinha escondida de vez em quando também, mas faz parte da nossa profissão. Beleza, gente? Você já tem meu e-mail aí, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida, tristeza, angústia, tá? Livro, a Karina também, minha querida, uma amiga minha muito querida, né? Foi minha orientada, mas hoje é uma amiga profissional muito querida. Também aí tá aqui à disposição de vocês, é uma pessoa maravilhosa, tá bom? E o que vocês quiserem contar com a gente, estamos à disposição, tá bom? Estágio nós não temos mais, mas o zoológico aqui em Rio Preto, ele vai fazer um processo seletivo, não sei quando, né, quando acabar essa pandemia, provavelmente, né, de estágio não remunerado, porque atualmente o programa lá do zoológico é de estágio remunerado, né, são 20 horas por semana, né, um plantão por mês, uma folga, tal. Então, assim, eles têm todo um esquema lá, recebem uma bolsa de um salário mínimo, mas existe a necessidade, a gente sabe disso, né, de fornecer estágio para os outros alunos, né, quem não teve oportunidade de fazer estágio toda semana, quem só vai fazer o curricular, né, o do último período, então, isso está vendo ainda, tá? Então, me mandem mensagem, olha, professor, que pé que está isso aí, deixa acabar a pandemia, que tudo vai normalizar, e eu tenho certeza que eles vão conseguir, tá? Com o departamento jurídico aqui do zoológico. Por que eu falo isso? Porque o meu marido é diretor do zoológico aqui, tá? Então, isso facilitou muito esse link aí, né? Porque ele é formado aqui na Unip, o setor de animais silvestres da instituição começou com ele, um aluno, que é muito bacana, né? E aí, depois, ele desenvolveu outro caminho, ele foi trabalhar com a parte de consultoria ambiental, né? Trabalhava com duplicação de rodovias, né? Resgate de fauna, é muito legal também, se vocês se interessarem por essa área, né? Todo empreendimento, ou seja, construção de rodovia, ferrovia, duplicação, aqui no estado de São Paulo é obrigatório ter um médico veterinário. Então, a gente tem a nossa reserva de mercado, que é muito bacana, né? Ele trabalhou, tem uma grande experiência nisso, trabalhou em grandes obras, Rodoanel, trabalhou dentro de parque estadual, uma pessoa que também coloco à disposição aí, porque é uma pessoa que gosta muito de ajudar os alunos aí, de dar palestra, tá bom? E os enfeites atrás, tomando lá a bandeira aspirador de pó, meu marido me critica horror. Eu gosto muito de bichinho, muito de badulac, né? Eu sempre fui muito de bibelozinho, né? E é isso aí. Tem uma coleção grande de corujas, né? De enfeite. E é só. Gente, parabéns ao grupo de estudo de vocês aí. Obrigada. Eu tenho certeza que foi muito bacana, pelo que eu vi os colegas aí, só gente profissionais de alto gabarito. Muito obrigado a vocês terem a paciência de me aguentar, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus, tá? E contem comigo aí, tá bom? Mais uma vez, obrigada. E também agradecer aos participantes, né? Por terem assistido todos os circos. Que bom que vocês gostaram. E a gente espera vocês nos próximos. Outra coisa, vão lá pro Instagram, que vai ter sorteio agora para vocês, né? Que a gente já não bastava